artificial em órbita fora da atmosfera terrestre retransmite para a Terra um sinal de frequência 100 MHz. O que é isso? Se esquecer depois desses poucos minutos, tem que procurar ajuda, hein, meu querido? É mega! De programa de TV, com os preparativos para a entrevista de um ex-ministro. Honesto, tá tranquilo. 2 receptores, um no continente e outro num submarino no fundo do mar, sintonizam a frequência 100 MHz para tentar captar o sinal da TV. Então tu vê, ó, tem um cara que está em terra, com um receptorzinho em terra, e tem um cara que está no fundo do mar com um receptorzinho no submarino. Ambos sintonizados em 100 MHz. Considerando o índice de refração da água como 1.3, N da água igual a 1.3, os 2 receptores poderão captar o sinal? Com que comprimento de onda lambda A o sinal chegará ao submarino? Considere a velocidade da luz no ar, evácuo 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E aí, meus queridos, primeiro, vai captar ou não vai? Tem que ver o azulzinho quando se vai refletir. Qual é a carteira de identidade de uma onda? A carteira de identidade de uma onda é a frequência. Então ela vai penetrar na Terra, ela vai penetrar no fundo do mar e vai manter a mesma frequência, então vai captar. Tu vê que prático, né, cara? O satélite está regulado para 100 MHz, tu bota o teu aparelhinho em 100 MHz, se apontar na direção certa vai captar, mesmo que estivesse enterrado, mesmo na água, mesmo no ar, porque a frequência não muda. É isso aí. Então vai captar. Só que a segunda pergunta que é mais legal, ó. Com que comprimento de onda lambda A o sinal chegará ao submarino? E agora? V igual a lambda vezes F, obrigado. Ah, então tá, só para a galera poder entender com mais tranquilidade. Eu não sei a velocidade ainda na água. O submarino está na água, concorda comigo? A frequência eu sei que é 100 mega. 100 vezes 10 na 6. O lambda do submarino eu quero. Só que cuidado, eu não posso usar a velocidade da luz no vácuo, porque a luz penetrou na água quando atingiu o submarino. Então eu tenho que saber qual é a nova velocidade. E índice de refração é C sobre V. O N é 1.3, o Czinho 3 vezes 10 na 8, e aí eu calculo a velocidade na água. Está dividido, passa multiplicando, está multiplicando, passa 3 vezes 10 na 8 dividido por 1.3. Eu tanto posso fazer a divisão para substituir ali, ou já posso substituir aqui de cara, né? Para fazer a divisão depois. VA igual 3 dividido por 1.3, igual a as casas, elimina a vírgula. Dá 26, sobra 4, vírgula abaixo 0, 3, 39, está de bom tamanho, né, galera? 2,3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Agora que eu achei a velocidade, é só substituir. 2,3 vezes 10 na 8. Está multiplicando, passa 2,3 vezes 10 na 8 dividido por 10 na 8 igual a lambda na água. Lambda na água, 2,3 metros. Então tu vê, o lambda mudou, a velocidade mudou, mas a frequência permaneceu a mesma. Vamos às letras. Letra A. Os dois receptores captarão o sinal, pois a sua frequência não é alterada quando a onda muda de meio de propagação. Lambda A igual a 2,3. Sem graça. A moça. Letra A. Oi. Ah, ótimo, não custa. Parabéns pela colocação, não custa a gente olhar. Letra B. Somente o receptor terrestre captará o sinal. Na verdade, o receptor do submarino também, né? Então o lambda estava correto, mas ele afirmava que só o terrestre vai receber. E o leigo tende a achar isso. Porque, pô, debaixo d'água o negócio, como é que vai chegar lá? Lá em casa a TV não pega no quartinho, imagina debaixo d'água. O cara pode pensar dessa maneira, né? E aí então tem que tomar cuidado, tem que lembrar um conceito técnico importante das ondas. A frequência se mantém constante.
Letra C, nenhum dos receptores captará o sinal. Não pode. Somente o receptor de submarino captará o sinal. Não. Somente o receptor terrestre captará o sinal. Tu vê, Carol? Só de saber que os dois captavam, sem calcular o lambda, o cara matava a questão. Não gostei já. Né? Porque aí já ficou muito simples mais, o cara não precisava nem saber o vejo que a lambda faz. Mas tudo bem, beleza. Letra A, fechou. Galerinha, arrisca alguma aí nesse tempinho que a gente tem, ó. 44 fala de FN, interessante. A 45 fala do querido Newton. Aliás, uma outra colocação aqui que eu comentei na outra turma, vale a pena discutir com vocês aqui. Quem que eu roubei? Obrigado, querida. Agora, olha só, uma coisa importante. Que história é essa de polarização horizontal e polarização vertical? Vocês já viram que a parabólica, as mais antigas, tem um botãozinho, H e V? H, horizontal, V, vertical. Na minha época não tinha controle remoto para parabólica, era um botãozinho que ia girando, até sintonizar o canal. Bem bonito. Aí depois que tu percorreu o botão todo, tem que mudar o botãozinho da banda, de vertical para horizontal, e girar o botãozinho de novo, para ficar pesquisando os canais. Né? Vocês já viram esse aparelho? Que bom que eu fico feliz, um ou outro conhece, viu? Não tô louco. Agora olha só, que história é essa? Por que tem esse botãozinho e que diferença faz polarização horizontal ou vertical? Uma coisa que vale a pena lembrar, a radiação eletromagnética, todas essas 7 que nós estudamos, enquanto a radiação vai para frente, os campos eletromagnéticos se intercalam perpendicularmente, lembra? O valor do campo elétrico é muito maior que o valor do campo magnético, embora eles carreguem a mesma energia. Nos padrões que nós usamos para medi-los, o campo elétrico é muito mais forte que o campo magnético. Quer dizer que se eu quero receber uma onda de rádio, eu vou captar o campo elétrico que é forte, não o campo magnético. Tu vê, quando eu capto uma radiação eletromagnética, eu estou captando na verdade só o campo elétrico, não estou captando o campo magnético. Quando a luz atinge meu olho, a luz está polarizada quando ela atinge meu olho, galerinha, aqui nesse ambiente? Não, né? Lembra o que é luz polarizada? Luz polarizada é que os campos eletromagnéticos estão todos na mesma posição. Luz não polarizada tem raio que está propagando assim, tem raio que propaga nessa outra posição, raio na outra posição. Se eu quero emitir um tipo de luz que alguém vai captar, o ideal é que essa luz esteja o mais organizada possível. Aí fica mais fácil de detectar ela. Como assim organizada, professor? Pô, se eu vou emitir uma onda de rádio, eu vou emitir de tal forma que o campo elétrico ou fica na horizontal e o magnético na vertical, ou o contrário, o campo elétrico na vertical e o campo magnético na horizontal. Como eu meço o campo elétrico, que é mais forte, é através dele que eu vou me comunicar com as pessoas. Então, por exemplo, se a minha rádio é polarização vertical, a minha antena vai estar na... porque o campo elétrico oscila na vertical. E se o campo elétrico oscila, né, vai empurrar os elétrons para um lado e para o outro eu vou captar a corrente elétrica através da antena que conectada no aparelho traduz para a música ou para a imagem do programa que eu estou vendo. Ah não, o meu programa emite ondas polarizadas na horizontal, a tua antena tem que estar assim, porque o campo elétrico vem oscilando na horizontal. Então tu vê, saber a polarização da onda emitida é fundamental para saber a posição que a tua antena vai ficar. O professor lá em casa eu não mudava, eu não mexia na antena, eu só mexia no botão da parabólica, claro, a parabólica é redonda, né? Certo? Seja o campo elétrico vindo assim ou assim, batendo na antena metálica, vai estimular, né? Certo? Um aluno fez uma pergunta parecida, fez uma pergunta relacionada a isso na outra sala. Professor, eu não posso fazer uma antena com uma parte assim, uma antena com uma parte assim? Aí ela pode captar tanto sinais horizontais quanto verticais? Claro, né? É muito mais prático já fazer uma antena com um galinho para tudo que é lado, para qualquer radiação que bater ali ser captada, do que não. Peraí, agora eu quero aquele outro programa. Vou subir lá no teto da casa e mudar a posição da antena. Agora pode captar aí, beleza? Não faz sentido, né? Beleza? Mas agora já mais um detalhezinho que não estava na apostila e que te pode deixar com conhecimentozinho a mais para ficar calmo numa questão desse tipo. Polarização da onda eletromagnética é, na verdade, a posição do campo elétrico. Só isso, campo elétrico. Uma outra curiosidade sobre isso. Último. Te falei daquela história, né, dos guris do MIT ter feito uma escuta para escutar a NASA conversando com a galera que ia para a Lua. Te contei essa? Porque tem muita gente que acha que o homem não foi à Lua, né? Só para tu sentir como o homem foi à Lua e como os russos sabiam disso, até porque se soubessem que era um treta, né? Ia moer os americanos na Guerra Fria, lembra? Certo? A história nos ajuda a entender isso também. Então o que aconteceu?
Estudantes de engenharia do MIT, imagina, todo estudante de engenharia dos Estados Unidos estava com os nervos à flor da pele. Porra, nós estamos indo para a Lua, nós somos a primeira civilização que vai conseguir chegar num satélite natural da Terra, cara. Isso ia ser... Então, os Estados Unidos inteiros estavam polvorosos. O povo norte-americano estava com o peito para cima, né? Nós somos os melhores do mundo, nós vamos dominar o mundo. Então, o estudante de engenharia estava embebido nessa atmosfera. Então eles queriam participar disso, né? Mas, pô, é um projeto da NASA, pô, né? Os militares estão envolvidos, é uma coisa ultra secreta. Mas o ser humano é um bicho criativo, né? Quando tu começa a aprender um pouco mais da física, tu percebe que as coisas não são tão complexas quanto parecem. Quando tu abre um aparelho e vê um monte de coisinha soldada, tu não imagina que são só capacitores e resistores. E que a física para calcular cada um deles é boba. O chato é calcular tudo de uma vez só, né? Precisa de um computador para fazer o cálculo, para te ajudar. E aí os caras que manjavam da física básica pensaram, ué, eles não vão usar uma onda de rádio, pô. Onda de rádio, é o elétron sacudindo no fio, caramba. Aí viram uma foto, publicaram num jornalzinho lá uma foto do módulo lunar. E tinha um carro no fundo do módulo lunar. Com a foto e com o carro no fundo, tinha uma anteninha para fora do módulo lunar. Os caras conheciam o modelo do carro, conheciam as dimensões do carro, pegaram o carro como escala e viram qual era o tamanho da antena. O tamanho da antena tem a ver com lambda, com o comprimento de onda da onda que tu vai captar. E aí, então, pelo tamanho da antena, eles descobriram qual era a frequência que a NASA ia usar para se comunicar com o módulo lunar. E pronto, ficaram no final de semana construindo um rádio receptor para poder ficar escutando o que a NASA falava para os astronautas. Claro que depois isso deu problema, né, na faculdade, até que descobriram que eles estavam auscultando a NASA, imagina, né? Mas no final das contas deu uma impulsionada na carreira dos guris, mostrou que os guris eram fera. Né, criativos, com uma foto do módulo lunar, descobriram o tamanho da antena, com o tamanho da antena descobriram o lambda, com o lambda acharam a frequência, construíram o receptorzinho. Porra, vou aterrissar, cara, aqui, estão chegando. Os caras ficaram escutando a NASA conversando com os astronautas, certo? E é óbvio que se os estudantes de engenharia do MIT fizeram isso, os russos sabiam até quando os caras peidavam dentro da nave, né, cara? O americano juntou do peito. Com certeza, cara. Então a galera, vocês acharam o homem não foi à Lua. E os 300 quilos de rocha lunar que nós trouxemos nas várias vezes que nós fomos? Estão enganando os cientistas melhores do mundo, botaram uma rocha da Terra que os geólogos conheceriam, saberiam reconhecer de onde foi. Né? Como que a gente está conseguindo enganar tanta gente ao mesmo tempo, né? Outra, o homem tem 10 mil horas de filmagem na Lua. Ah, já passou 10 mil horas na Lua, o homem não, passou poucas horas, mas como tinham várias câmeras filmando ao mesmo tempo, tudo isso dá 10 mil horas de filmagem, de tudo que é ângulo. Como é que eu vou simular, né, essas porcarias tudo, cara? Imagina os milhões gastos para fazer essa simulação e quanta gente inteligente tem que ser enganada na física mais básica para poder isso acontecer, né? Por isso que, se te perguntarem, pode afirmar categoricamente, temos tecnologia, sim. Beleza? Desculpa a demora, meu querido. Como é que você sabe que a frequência é constante? Como é que eu sei que a frequência é constante? Olha que pergunta delicada essa. Vamos pensar assim. Primeiro vamos pensar numa corda. Corda esticada, sacudindo. Tudo bem? O que faz o ar sacudir em volta da corda? A própria corda. Concorda comigo? Se a corda demora 0,1 segundo para subir e descer, o ar em volta dela vai demorar quanto tempo para subir e descer? 0,1 segundo. É por isso que se uma corda emite uma onda com 100 Hz, o som que vai sair dessa corda, que vai fazer o ar vibrar, vai ter 100 sacudidas por segundo. Tudo bem? Beleza? E mesmo que essa onda bata na parede, como é a molécula do ar que está empurrando a parede para um lado e para o outro, e ela está sacudindo está demorando 0,1 segundo para sacudir de um lado para o outro, a parede acaba sacudindo em 0,1 segundo para um lado e para o outro. Olha que loucura. Porque quem está estimulando ela está estimulando dessa maneira. E aí, se alguém captar um pouquinho desse som que refratou para o outro lado da parede, vai captar o ar vibrando na mesma frequência. O campo elétrico magnético das radiações eletromagnéticas é mais ou menos a mesma coisa. Quando eu faço com o braço campo elétrico e campo magnético, é para representar que nessa região aqui onde o raio está passando, naquela região, uma anomalia aconteceu e faria uma carga se estivesse ali para cima. Se a carga estivesse ali, né? Não tem carga ali, por isso que eu só represento o campo elétrico. Não tem nada ali. Foi uma anomalia do campo elétrico, não é isso? E aí tem um campo magnético, um elétrico, um magnético, um elétrico. Se eu tiver, por exemplo, uma
antena com elétrons livres para se mover, quando esse campo elétrico atingir os elétrons, eles vão obedecer esse campo eletromagnético. Mas pensa bem, imagina a radiação eletromagnética atingindo o quadro. Ali tem átomos, não tem? Esses átomos têm partículas carregadas, que vão sofrer a ação desse campo eletromagnético. Por que esse quadro não é uma antena? Porque essas partículas não estão livres para se mover, não é um condutor. Concorda comigo? Aí esse campo eletromagnético tenta empurrar as partículas para um lado e para o outro, mas os átomos estão prendendo essas partículas e aí vai ser absorvida parte da radiação. Por isso que ela vai ser extinta, certo? Se ela não for extinta, se ela continuar oscilando, quer dizer que dentro da matéria os campos eletromagnéticos continuam se estabelecendo. Como é que ele vai empurrar toda a matéria ali em volta? No ritmo em que ele está oscilando. Ele empurra as cargas elétricas para um lado, certo? E depois empurra as cargas elétricas para o outro lado, o campo elétrico, o campo magnético, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ou seja, a maneira como o ambiente vai vibrar vai ser determinada pela maneira como a radiação eletromagnética está empurrando as partículas para um lado e para o outro. Por isso, então, que se esse objeto que recebeu essa radiação emitir um pouco dessa radiação, ela vai ter que emitir na mesma frequência, porque os seus átomos estão se acolejando na frequência em que a radiação está empurrando, certo? Então, na verdade, se nós formos ver, é muito parecido com o oscilar de uma corda que faz o ar vibrar na mesma frequência. Os campos eletromagnéticos fazem a estrutura na qual ele bate vibrar na frequência dos campos eletromagnéticos sendo empurrados para um lado e para o outro, certo? É por isso que a frequência se mantém. Mas realmente não é algo tão simples assim. A gente teria que lembrar do princípio de Huygens para poder falar disso, né? Mesmo quando a onda difrata, a frente da onda é uma fonte de novas ondas, sempre com a mesma frequência, certo? A gente poderia lembrar disso. Fica à vontade, meu querido. São duas? Duas. São duas? Mas eu tenho que migrar porque a física mais importante a gente se dedicar é a C. Aliás, não é a C, a E. A C ainda está tranquila, a C está tranquila. Tá bonita, mas ela já nós estamos no finalmente. O mais bonito aqui agora para finalizar é a física E.